Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje nós estudaremos o livro de João, capítulo de número 6. Graças dou a Deus pela sua vida e também pelo fato de você estar nos acompanhando. Não deixe de assistir, todos os dias eu posto o devocional em nosso canal no YouTube, tendo em vista que pelo WhatsApp eu consigo mandar apenas o link, mas tem dia que eu não consigo mandar o link. Então, sempre, se você quiser acompanhar a leitura, é importante você acessar o nosso canal no YouTube. Ao acessar, verifique se você já é inscrito no canal e ative também o sininho da notificação, porque assim que o vídeo for postado, o YouTube manda um recadinho para você. Olha, a Igreja Identidade de Cristo, o pastor José Maria postou um novo vídeo. E aí é só você clicar na mensagem que já direciona você para o novo vídeo, para o devocional do dia. Hoje nós queremos falar sobre João capítulo 6, a multiplicação dos pães. Nós já vimos a multiplicação dos pães em Mateus, em Marcos, em Lucas. Agora João também comenta sobre a multiplicação dos pães, mas João também vai nos levar ao momento mais exato em que Jesus disse às pessoas: agora vocês vão ter que se alimentar do pão da vida, porque a partir de agora não será mais o pão multiplicado de forma natural ou material. Vamos então à nossa leitura. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão, Filipe, para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele mesmo já sabia o que fazer. Filipe respondeu, dizendo: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um tome dele um pedaço, um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles estavam dizendo: estamos muito felizes, satisfeitos, porque verdadeiramente esse é o profeta que deveria vir ao mundo, que mata a nossa fome, que sacia-nos com os pães e com os peixes. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir e arrebatá-lo para o fazer rei, porque naquele momento ali a intenção daquelas pessoas era proclamar Jesus a rei, tá? Eles queriam que Jesus fosse o rei e eles viriam
para declarar a posse de Jesus como rei material. Então Jesus retirou ele só para o monte. Jesus deixou todo mundo e saiu e foi para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram na direção de Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles. Jesus ainda estava no monte. O mar se levantou porque um grande vento o soprava. E tendo navegado uns 20 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo chegou para onde ia. Vocês perceberam aqui que João resumiu bastante, né, a tempestade. Aqui João não fala sobre o que aconteceu do outro lado, quando Jesus chegou, o endemoniado. João vai resumir aqui, falando apenas que Jesus saiu do meio daquela multidão, porque aquelas pessoas queriam fazer de Jesus o rei material, e não foi para isso que Jesus veio ao mundo. Então, Jesus deixa as pessoas ali e vai orar. Sabe que tem hora que nós temos que deixar tudo para trás e entrar em oração e começar a pedir a Deus a direção, né? E no versículo 22, agora veja, Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, você percebe que as pessoas queriam fazer Jesus rei, tá? Jesus vai para o monte, ora, atravessa para o outro lado. Já no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e não ser no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com eles, com os discípulos no barco, mas que os discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, e havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum. Tá? Eles foram lá para Cafarnaum, exatamente onde Jesus havia feito a multiplicação dos pães. Eles voltaram para Cafarnaum em busca da multiplicação dos pães. Tá? Eles voltaram em busca da multiplicação dos pães. Olha que interessante. Tá? Em busca de Jesus, não por causa de quem Jesus era, mas sim por causa da multiplicação dos pães. E acharam-no do outro lado do mar e disseram: Rabi, quando chegaste aqui, queríamos saber se o Senhor já fez a multiplicação dos pães, porque nós estamos com fome. Aí Jesus respondeu, eles disseram assim: olha, na verdade, vocês me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e saciastes. Vocês estão me buscando por motivos puramente material. Vocês estão querendo satisfazer a fome de vocês. E aí Jesus dá uma palavra para eles dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem veio vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus diz o seguinte: vocês estão preocupados em matar a fome física de vocês. Eu entendo, mas o meu trabalho é para matar a fome espiritual das pessoas. E eles então disseram no verso 28, que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus, vocês crêem no que Deus enviou, tá? Ou seja, vocês precisam crer em mim, vocês precisam crer em mim. Esta é a obra de Deus, acreditar no Messias. Disseram, pois: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Qual o milagre que você faz para nós, então, acreditarmos em você? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer
o pão do céu. Disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Não foi Moisés que deu pão para vocês lá no deserto. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Quem deu aquele pão lá no deserto foi meu Pai. Moisés foi apenas um agente, um agenciador do milagre que meu Pai operou na vida de vocês. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Mas eles estavam falando do pão material, do pão que sacia a fome material. Jesus disse então para eles, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, tá? E eles disseram, mas, Jesus continua dizendo, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo vocês não estão crendo, tá? Vocês não estão crendo. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esta é a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna. Foi para isso que o Senhor Deus enviou Jesus. E murmuravam, pois, eles, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus começaram a murmurar e dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele que desceu do céu? Será que ele desceu do céu mesmo? Ou ele está tentando enganar a gente? E Jesus disse, não murmureis entre vós. Vocês estão discutindo porque vocês me conhecem, filho de Maria, de José, etc. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem aprendeu do Pai, ele vem a Jesus. Não tem como alguém que verdadeiramente aprendeu do Pai não vir a Jesus Cristo. A pessoa que ama a Deus e não ama Jesus, ela não está aprendendo de Deus, porque todo aquele que aprende de Deus, ele ama e respeita a Jesus, o Senhor. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Jesus está falando dele. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus aqui afirma, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A nossa vida eterna, meus amigos, não é por coisas que você pratica, é sim por você crer em Jesus. Nosso assunto aqui é vida eterna. E é para isso que Jesus morreu, para que nós tivéssemos a vida eterna, ou seja, a vida em abundância, a vida no paraíso. Cuidado, porque hoje muitas igrejas, elas colocam tantas regras e coisas para você ter a vida eterna. E a igreja diz, olha, você não pode cortar cabelo, você não pode usar pintura, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que dar o dízimo, você tem que dar oferta, você tem que fazer voto. E eles criam um monte de coisas, de regras. Nós estamos lendo a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Eu não quero saber o que o fulano falou, o que o cicrano falou. Eu quero saber o que a Bíblia diz. E aí, meus amigos, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, que está dizendo no verso 47. Na verdade, quando ele fala na verdade, é como se dissesse, podem acreditar,
pode ter certeza, podem estar seguros, tá? Aquele que crê em mim tem a vida eterna, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, e vocês, é só vocês se alimentarem de mim para vocês terem vida. Eu me alegro muito em poder fazer essa leitura com vocês, porque eu sei que muitos de vocês aqui já fizeram muitas coisas em nome de ter a vida eterna, né? Para não perder a salvação, né? A igreja, várias pessoas já falaram, faça isso, faça aquilo, desce daqui, sobe para ali, muda de igreja, volta para cá, vem para cá, olha para você ter a vida eterna, e inventam um monte de coisa. E muitas pessoas, infelizmente, elas ficam correndo atrás de coisas, sendo que Jesus disse, claro, versículo 47, aquele que crê em mim tem a vida eterna, tá? O fato de você crer em Jesus, você já tem a vida eterna habitando dentro de você. Portanto, a sua passagem dessa vida para outra será exatamente apenas uma passagem, porque você já tem a vida eterna, isto é, você já tem a garantia da sua ressurreição com o Senhor Deus. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram, versículo 49, o maná no deserto e morreram, disse Jesus. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu estou aqui falando para vocês, vocês precisam se alimentar de mim, das minhas palavras. Se vocês se alimentar de mim, das minhas palavras, vocês não irão morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo, eu vou me entregar, eu vou morrer por vocês. Esta é a vontade de Deus. Disseram, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Ele ficou doido mesmo, né? Os judeus começaram a pensar, não, ele não está entendendo o que ele está falando. Você viu o que ele falou? Diz que vai dar a carne dele para nós comer. É doido mesmo. Disse, pois, Jesus, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem se alimenta de Jesus viverá por Jesus. E este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando lá em Cafarnaum. Versículo 60 diz, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportar? Quer dizer que agora você não vai nos dar o pão físico, o peixe físico para nós comermos, encher a nossa barriga? Quer dizer que você não vai ser o rei que nós queremos? Você não vai ser o rei que nós estamos pensando que o Senhor é? O Senhor está falando de morte, o Senhor vai morrer, dar a carne, quer dizer que o Senhor não vai ficar com a gente? Ah, não, então isso aí eu não quero. Eles, então, decidiram não mais andar com Jesus. E sabendo Jesus em si, que os discípulos murmuravam isto, disse, vocês agora estão ofendidos? Vocês estão escandalizados? Vocês estão ofendidos por eu ter dito que vocês têm que comer da minha carne? Que vocês têm que beber do meu sangue? Que vocês não devem ficar procurando apenas coisas materiais em mim? Que eu não estou aqui para satisfazer simplesmente o desejo de vocês, mas eu vim satisfazer o desejo do meu Pai, e o desejo do meu Pai é salvar vocês, e não apenas dar a vocês pão para comer, ou peixe e nem água para beber? Não é esse o desejo do meu Pai apenas. O desejo do meu Pai é que vocês tenham a vida eterna. E que seria, pois, se vocês vissem subir
o Filho do Homem para onde primeiro estava. Ah, se vocês virem de onde eu vim. O Espírito é que vivifica, gente. Jesus falou, o que importa é o Espírito e não a carne. Vocês estão preocupados em comer comida e se satisfazer das coisas materiais. A carne não aproveita para nada. A carne é pó. As palavras que eu falo para vocês, elas são espírito e vida. As palavras, se vocês receberem essa palavra no coração de vocês, ela vai gerar vida espiritual dentro de vocês. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Ou seja, Jesus sabia que no meio ali dos discípulos havia Judas, né? Por isso vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Quer dizer, os discípulos queriam apenas satisfação pessoal. Gente, Deus pode nos ajudar, nos abençoar nesse mundo, até porque a nossa visão abre, nós passamos a ler mais, exercitamos a nossa coordenação motora, exercitamos a nossa visão, a nossa percepção, nosso lado crítico, ficamos mais seletivos, não aceitamos qualquer coisa. Isso tudo nos ajuda a pensar. E por isso nós melhoramos como pessoas e por isso nós prosperamos, porque nós passamos a pensar como alguém diferenciado. Agora, o propósito principal de Jesus não é apenas te dar bens aqui na terra. Ele pode lhe dar bens, porque ele disse, todas estas coisas que é necessário, elas podem ser acrescentadas, desde que você busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. E diz o texto que desde então, muitos dos discípulos já não andavam mais com Jesus. Então, Jesus disse aos 12, né? Queres vós também ir retirar? Se vocês quiserem ir embora também, vocês podem ir. Vocês podem ir também, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem sair, podem sair, tá? Se vocês quiserem ir. Então, respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, nós não estamos procurando pão, nós estamos querendo a vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós 12? Um de vós é um demônio, um de vós é um diabo. Naquele momento ali, Jesus dá um choque de palavras nos 12. Isso dizia de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar. Esta foi uma palavra das mais duras assim, que Jesus falou aos discípulos e também à multidão que estava ali com ele naquele dia, não propriamente porque eles queriam ver milagres, eles estavam pensando mais no benefício próprio, tirando proveito. Eles queriam tirar proveito da presença de Jesus ao transformar pães e satisfazer a necessidade deles. Que Deus possa nos abençoar e nos livrar de ter esse desejo apenas de seguir a Jesus por causa das coisas que Jesus faz. Nós temos que seguir a Jesus, nós temos que amar ao Senhor Jesus, não simplesmente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivente. E é por esta razão que nós devemos andar com Deus. É claro que o Senhor Jesus, Ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Agora, o que nós pastores, eu como pastor ensino, que você não pode procurar Jesus apenas pelos milagres ou pelas coisas materiais que você precisa, e sim por ter um desejo fortíssimo de viver com Deus, de caminhar com Deus, de andar na presença de Deus. Por isso, eu acredito que a leitura da Bíblia tem sido extremamente importante,
para todos nós. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Deus, pelo privilégio, porque eu vejo como um privilégio, meu Pai, eu poder ler com essas pessoas. E quando eu leio com elas, eu aprendo com elas e posso dizer sem sombra de dúvida que nós estamos lendo toda a sua palavra. Não saltamos um capítulo, não saltamos um versículo. Por isso, meu Pai, eu quero que os teus filhos sejam abençoados de forma rica, poderosa e abençoadora e renovadora também. Ó meu Senhor, que cada leitura, cada dia, possa queimar no coração dessa pessoa o desejo dela caminhar com Deus, dela ser de Deus, o desejo dela servir a Deus, viver com Deus e cada dia caminhar na presença de Deus. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Bom, nós estamos terminando. Amanhã nós estaremos de volta lendo já João capítulo 7. Vai ser muito interessante você ver comigo no capítulo 7 que nem começo do ministério de Jesus foi difícil, hein? Assim como todo começo é difícil, porque nem mesmo os familiares de Jesus acreditavam no que ele fazia. Nós vamos ver isso. Se você já sofreu por pessoas não acreditar em você, Jesus passou por isso também. Vamos ver amanhã no capítulo 7, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Amanhã estarei de volta com todos vocês. Um forte abraço e até lá.